Como é que é o negócio? Tu chama ela, é isso? Não, a pessoa vê a minha foto do Instagram, do Stories, rodando, brilhando, clica ali e pede pra entrar. Só isso. Mas aí pode entrar quantos aí? Um só. Não, pode entrar outros. O meu não. Eu já vi várias vezes aí pedindo, se você quiser entrar. Quando eu fui fazer o teste mês passado, que eu ia fazer uma live com mais duas advogadas, uma entrava, a outra não. Mas se tu ver, já não dá pra te mostrar. Aparece a mensagem, então tá pegando também. Tu pode mandar o convite, mas só pode entrar você e a outra pessoa, acabou. Não, 3. Não, é você que está criando a live. Não, é você que está criando. Por exemplo, ontem, você pode direito. E embaixo apareceu, se você quiser entrar... Aí tu pede, nós já testamos, a pessoa pedia e não aparecia aqui o aprovar. Então, tá pegando, processar o Instagram. Ou baixar o novo. Não, informação falsa. Vai ter um processo aqui. Não, eu não fui participar. Dando moral. Instagram, pede lá, 1 milhão? Não, aí sai do juizado, pô. Eu boto aqui olaria. Aqui, a mulher já pediu, viu? Agora ele entrou. E aí, manda a pergunta. Só vai ser 4 perguntas. Oi, Caio. Consegue me ver e me ouvir? Consigo, estou conseguindo sim. Tudo bem? Boa noite. Ótimo, vamos começar. Vamos sim. Todos os espectadores, é mais uma live sendo realizada no @Caio Mirabelli do Instagram. A convidada é a Alessandra Tavares, ela veio de Pernambuco, Brasil, Nordeste brasileiro, para nos dar essa honra de sua entrevista. Mas antes da gente conversar aqui, bater um papo saudável com a Alessandra Tavares, eu vou dar 2 minutos para a Alessandra se apresentar para o nosso telespectador. Olá, boa noite a todos, né? Em primeiro lugar, quero agradecer aqui a você, Caio, e agradecer a todos, né? E também parabenizar hoje pelo Dia das Mulheres Negras, né? E quero dizer que estou muito feliz de estar aqui hoje falando com você. Para a gente ter esse bate-papo aí. Maravilha. Eu vou explicar uma coisa para os telespectadores. Me deu muita vontade de convidar a Alessandra Tavares para fazer essa live aqui comigo e com vocês também, por 2 motivos. Primeiro, que é uma militante da área social há muitos anos. Isso. É uma luta por um projeto social que envolva moradia digna para muitas famílias. Ela tem vários projetos na terra dela, no Nordeste, e que já está se espalhando aos poucos por todo o Brasil. E nós vamos hoje conversar com a Alessandra sobre terra, propriedade, um pouquinho de política, tudo que ela domina com muita facilidade. Alessandra, vou te fazer 4 perguntas. Sim. A primeira pergunta: se envolver com questões agrárias, com questões de terras, com questões de moradia? Bom, Caio, eu sempre tive uma ligação muito forte dentro da política, né? E sempre tive uma ligação muito forte com a população, com a minha gente, com o meu povo pernambucano. Só que daí nós não queremos limitar só Pernambuco, né? Então a gente começou a abranger outros estados, outras cidades, né? Então, assim, lá em Pernambuco, eu sou coordenadora do Movimento das Mulheres Sem Teto do Estado de Pernambuco, né? No qual lá nós já conseguimos, né, várias lutas, né? A gente já conseguiu vários espaços, né? Um deles, agora por último, que nós conseguimos, aí que foi o governo do estado, ele já assinou, nós já fizemos o cadastramento de 500 famílias em Gravatá, no qual a gente já tem um espaço garantido para essas 500 famílias, fez o cadastramento, né? Muito bom, muito bom. Vamos avançando. Antes da gente fazer a segunda pergunta para a nossa convidada, deixa eu dar um alô aqui de boa noite para o André Gilberto Gomes Filho. Gilberto, grande amigo.
lá de Pernambuco. Opa, seja bem-vindo, Gilberto. Gomes Filho, Sérgio Anjo, Camila Damasceno, Nádia Peixoto. Nadjane Peixoto, lá de Cumaru, futura prefeita de Cumaru, Pernambuco. Ita, sejam todos bem-vindos. Nós temos aqui muitos amigos e colegas de Pernambuco, de São Paulo também. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Vamos prosseguindo. Segunda pergunta, Alessandra Tavares. A Constituição, seu artigo 522, 523, ele concede a todo brasileiro o direito à propriedade e deixa bem claro que toda propriedade deve ter sua função social. Então, o que seria a função social? Função social de moradia, de plantação, investimento em agricultura, investimento em pecuária, que nesse espaço da sua propriedade tu faça um comércio, uma indústria, uma fábrica, ou seja, você coloca a terra para trabalhar ou você use a terra para trabalhar. É um direito protegido pela nossa Constituição. Mas, Alessandra Tavares, de acordo com as suas experiências de militância, de observadora social, por que em pleno século XXI, até hoje, o Brasil ainda discute problemas agrários, problemas de terra? Por que isso não se resolve, Alessandra? Pois é, isso aí é uma questão que eu creio que hoje, como você citou, nós estamos em pleno século XXI, que nós não deveríamos ter mais essa questão de ter que lutar para ter uma moradia digna, para ter moradia própria. E hoje em dia a gente sabe que é uma necessidade muito grande, entendeu? São muitas pessoas, muitas famílias que não têm onde morar. E isso você encontra, não é só nas periferias, isso aí você encontra até em centro da cidade. Você chega, às vezes, em algumas cidades grandes, você vê pessoas que não têm onde morar, que às vezes moram à margens de rios, como a gente tem muito lugares. Eu vou citar uma das cidades que, infelizmente, nós temos esse problema lá em Recife, né? Então, por isso, quando eu comecei lá atrás, eu comecei justamente por isso, de ver essas pessoas. Então, eu falei, eu vou pegar e vou trazer essa luta para mim. Então, foi quando nós se juntamos ao Movimento das Mulheres Sem Teto, né? Junto aí a Neves, que é a Nevinha Silva, que ela é criadora do projeto do Mulheres Sem Teto. Nós temos também, que eu esqueci de falar, desculpa aí, em Itamaracá, nós já conseguimos também, lá são 150 famílias que nós conseguimos ao terreno, e as pessoas já começaram, Caio, a construir, a fazer a construção de suas casas. Então, assim, para o nosso movimento, foi uma luta, foi uma vitória muito grande. A luta foi grande, mas também a gente teve a vitória, né? Então, as pessoas já estão fazendo a construção de suas casas, já está bem caminho andado já. Só em já estar construindo já é uma grande vantagem. Excelente. Alessandra Tavares, a terceira pergunta. Eu observo que, apesar do assunto terra ser um assunto criado, uma coisa criada pelo governo federal, pela União, mas todos os entes, União, Estados e municípios, devem sim mexer com essa área, resolver problemas dessa área. Alessandra, por que as prefeituras, não só do Rio de Janeiro, como do Nordeste, do Norte, qualquer tipo de região do Brasil, não tem projetos específicos para essa área? Tu acha que é falta de mão de obra qualificada para discutir e trabalhar no assunto? É má vontade política? É falta de verba? O que tu tem observado? Na verdade, Caio, eu acho que é uma má vontade política. Porque eu acho que se os políticos quisessem mesmo e abraçassem, com certeza nós não passaríamos por esse cenário. Basta ter vontade. Porque se nós que não temos nas nossas mãos, né, a gente vai à luta e a gente consegue muitas coisas. Imagina os próprios políticos que estão lá dentro, que eles dizem o sim, dizem o não, que está ali a caneta ali na mão deles, né? Então, é uma má vontade deles. Então, tanto que nós criamos até... nós criamos a gente fazia antes ocupação,
né? Que eu creio que você conhece, a gente fazia ocupação. Então, nosso movimento fazia ocupação. Nós sentamos e conversamos. Então, a gente falou, então, a gente não vamos mais fazer ocupação, a gente vai visar o terreno, né? Vai visar se o terreno é do governo do estado, se o governo é federal, se a terra é do governo federal, se é estadual, se é da prefeitura. Nós vamos levantar um número de família que estiver precisando de moradia própria e moradia digna, porque não adianta também só dar uma moradia própria, tem que dar uma moradia própria e moradia digna, né? Então, a gente, hoje, nossa luta, a luta do nosso movimento é justamente essa. Então, assim, nós também temos em Recife, que agora já entramos, o prefeito de lá, ele já assinou, a gente já está em contato com a Caixa Econômica Federal, que já liberou também, vai ser construído 150 apartamentos, no qual vai ser 150 famílias que vai ter suas moradias próprias e dignas. Isso aí já é certo. Vai ser lá em Recife, já está certíssimo. Não tem mais assim, porque a gente Caixa Econômica, a gente já foi atrás do governador, de prefeito, então já é uma coisa que o nosso movimento, que é o Movimento das Mulheres Sem Teto, de Pernambuco, né? Eu represento Jaboatão dos Guararapes, mas eu também como represento o movimento em geral, junto com minha presidente Neves. Antes de eu ir para a quarta pergunta, eu vou lhe dar uma informação, quero até a sua leitura sobre essa informação. Por ironia do destino, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro está discutindo um projeto de lei muito polêmico. E legalizar as terras que foram invadidas, foram ocupadas. Há uma diferença de ocupação para invasão. Mas esse pega os dois verbos. Tá? E também moradias irregulares. É um assunto muito polêmico aqui no Rio e a Câmara Municipal não está tendo muito conforto para discuti-la e aprová-la. Mas... Se você fosse um membro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, você iria votar a favor da legalização desses ou não? Ô, Caio, desculpa, mas a tua pergunta não saiu. Eu não consegui ouvir. Consegue ouvir agora? Agora voltou. Perfeito. Aqui no Rio está discutindo esse projeto de lei, se legaliza ou não as terras ocupadas, invadidas e as propriedades ilegais. Ah, sim, sim. Se você fosse vereadora da cidade do Rio de Janeiro, você iria aprovar essa legalização dessas terras todas que eu te falei ou não? Eu aprovaria, sim. Eu aprovaria até porque nós temos exemplo lá em Recife de terras que foram ocupadas, né? E na época do governo Arraes, ele foi lá e legalizou a terra para esses moradores, que existe até hoje lá. Eu vou citar um exemplo para quem conhece, quem é de Pernambuco aqui sabe, o Ibura, Monte Verde, lá foi Arraes, na época de 80, 79 para 80. Então o pessoal fez a ocupação e Arraes, e ele legalizou a terra para essas pessoas. 87. Gomes me lembrou aqui 87. Última pergunta, Alessandra Tavares. É uma pergunta que requer um certo raciocínio e aí depois eu realizo a pergunta. Na questão federal do presidente Lula, ele fez uma coisa muito interessante. E foi um intuito bastante positivo em estimular que a Caixa Econômica Federal financiasse imóveis para a classe média baixa, classe média média, e também fez com que a Caixa Econômica Federal e outros bancos financiassem o projeto Minha Casa Minha Vida, em que se construiu casas populares e transferiu a titularidade dessas casas para moradores de comunidades carentes, de favelas, ok. Então o projeto foi dividido. Empresta dinheiro para a classe média financiar seu imóvel, ela paga em 20, 30 anos financiamento, e para quem é muito pobre,
a Caixa Econômica financiava o projeto Minha Casa Minha Vida e a pessoa ganhava titularidade de uma casa. Um projeto dividido em duas partes. Com relação ao financiamento de imóveis da classe média que ocorreu com muita expansão no governo Lula. Muito positivo. Chegou ao resultado esperado. Bom, Caio, eu acho que nessa questão de não chegar ao resultado esperado, porque eu acho que não deu e não teve uma continuidade desses projetos. Eu acho que se houvesse a continuidade do projeto, como ele começou, eu creio que teria chegado à finalidade. Tanto que hoje em dia existe uma barreira muito grande até para essa questão do financiamento de casas, tanto pela Caixa como por outras que financia casas aí. Então, existe hoje uma grande dificuldade, né? Então, assim, eu creio que a questão foi essa, foi ter barrado várias coisas, senão a gente teria avançado muito mais e hoje a gente não teria tanta gente aí sem ter suas moradias e sem ter suas casas próprias e está ainda lutando aí. Porque, Caio, quem está dentro da luta sabe a realidade, entendeu? Porque uma coisa é a gente saber que eu vou financiar uma casa, o fulano trabalha e vai financiar, ou vai pela Caixa e vai fazer um financiamento. E outra coisa é a gente conhecer a realidade das pessoas, ir para a rua e conhecer a realidade dos moradores, né? De quem tem casa própria, de quem não tem. Agora você imagina a pessoa, um pai de família, por exemplo, que ganha um salário mínimo. E esse salário mínimo, ele tem que pagar aluguel, ele tem que fazer compras e ter filhos. Então, como que pode viver? Entendeu? Então, assim, eu creio que hoje em dia a pobreza no Brasil, eu vou citar o Brasil porque nós estamos no Brasil, então, assim, essa pobreza e essa questão de casa e essa questão de moradia é justamente como nós falamos no começo, é uma má vontade política. Porque para o político, o importante para o político é ter o quê? É ter justamente uma pessoa ali que não tem condições financeiras. Porque ele não tendo condições financeiras, ele vai precisar do voto ele vai ter a certeza daquele voto. Infelizmente, nós vivemos essa realidade ainda em pleno século XXI, que não era para existir mais, porque nós não precisaríamos disso. Hoje em dia nós temos um meio muito grande, que as redes sociais, né? Então, que é um meio, é uma arma para a gente, para mim, para você, para qualquer um poder chegar e poder usar. Entendeu? Então, todos nós, se nós aprendemos votar e votar consciente e saber como votar, né, a gente vai tirar esse cenário que a gente vive hoje. Porque senão a gente fala, mas o Brasil tá destruído. Não, mas quem está destruído? Quem destruiu o Brasil? Né? Então, somos nós mesmos, a gente que dá o voto. O voto é nosso, está nas nossas mãos na hora de votar. Entendeu? Já mudando aí o assunto, já entrando aí já falando de votação. Então, assim, está nas nossas mãos. Então, quando as pessoas acordar e ver que para os governantes que eu falo, tanto faz ser vereador, prefeito, governador, presidente, para eles o importante é ter a classe pobre e ter a classe média e ter a classe alta. Porque aquela classe baixa, a classe mais pobre, que não tem onde morar, que paga aluguel, que ganha um salário mínimo, entendeu? Porque assim, o que mais me revolta hoje em dia no Brasil, a minha grande revolta é justamente essa, porque eu tiro a dor para mim, eu tiro por mim, assim. Como que um pai de família, como eu falei para você, recebe um salário mínimo e ele paga aluguel, tem que fazer suas feiras, fazer sua compra de casa. Então, assim, é muito complicado. Entendeu? Então, eu vivo isso no meu dia a dia, porque eu vou para a rua, eu converso com as pessoas, eu converso com a população. Então, aí a pessoa vai ter que se vestir, a pessoa vai ter que tem seus gastos pessoais, né? Então, assim, está na hora da gente acordar. Então, vamos acordar, que tudo vai melhorar. Alessandra Tavares, eu vou quebrar o protocolo e vou fazer uma pergunta para você, porque eu estou
gostando muito, e os telespectadores aqui, está todo mundo te elogiando, mandando Obrigada. É, Obrigada. mais uma pergunta com o raciocínio junto. No século XX, Sim. quando Leonel Brizola foi governador do Rio Grande do Sul, ele fez reforma agrária total naquele estado. Essa reforma agrária que ele fez foi uma reforma agrária muito inteligente, porque ele botava... Do Japão, quero agradecer. Para quando o Estado transferisse terras para essas famílias, elas soubessem como plantar, como trabalhar a terra, como produzir naquela terra. Transferiam propriedades para famílias que não tinham teto, não tinham terra, não tinham nada, e ainda estavam... Não estou te ouvindo, Caio. E depois de 2 anos que esse projeto foi efetivado, o Rio Grande do Sul passou a ser potência agrícola em todo o Brasil. Ou seja, um projeto social que diminuiu a pobreza, deu dignidade e moradia, resultou num avanço econômico. E até hoje o Rio Grande do Sul é forte na sua agricultura. A pergunta é, Alessandra Tavares, o que fazer para a classe política entender que investimento em moradia e terra é vitória econômica? Ô, Caio, no começo da pergunta que se fez, não deu, tipo assim, não deu para me entender. Mas você citou da reforma agrária que deu na doação de terras, é isso? E o finalzinho da pergunta foi justamente que não saiu aqui para mim. Então, a segunda pergunta é: por que falta para a classe política? Oi? Consegue ouvir? Sim, agora sim. O que falta para a classe política entender que investimento em terra, moradia e propriedade não fica somente em benefício social, ele gera lucro econômico, vitória econômica para o seu Estado. O que falta para a classe política entender isso? É cultura, é educação deles, é ignorância? O que falta? Bom, Caio, você abordou um assunto aí muito importante. Realmente, eu creio que seja ignorância, né? Porque eu sempre falo que o político, né, ele pensa assim, tipo, o rico ele tem que ser rico e o pobre ele tem que ser pobre. Para ele tem que ser isso, né? Então eu acho que da parte deles existe essa ignorância e existe essa diferença aí de poder para eles. Então, se, por exemplo, se tiver todo mundo ali igual com eles, se está todo mundo ali igual, então para eles não interessa. O importante para eles é o poder. Então, existe na mente deles, na cabeça deles, né? Então, essa igualdade para eles não favorece. Né? Que é uma coisa tão simples. É que todo mundo tiver igualdade social, que se nós tenhamos isso, é uma coisa que o Brasil cresce, o mundo cresce, e todo mundo cresce juntos. Mas, por ignorância dos políticos e por eles querer ser muito poderosos, então eles ficam se recuando. Compreendo. Bom, antes da gente encerrar nossa live, deixa eu dar uma boa noite aqui para o Ti, Gutierrez Marcelo, Eduarda Du, Vanessa Santos, Vanessa Ricaeli. Um abraço a todos. E antes da gente encerrar nossa live, Alessandra Tavares, vou te dar mais 2 minutos para você se despedir dos nossos telespectadores. Tá bom, Caio. Bom, eu quero agradecer a todos, né? Sérgio aí também, que falou, eu não vi a pergunta dele. Duda, que está no Japão também, né? A filha de Gomes Filho.
Bom, gente, então eu quero agradecer a todos os meus pernambucanos que entraram aí, né, meus conterrâneos, e agradecer a todos aí, amigos do Caio também, agradecer, bom, a todos, enfim. Então, boa noite. E, ó, a luta continua e a vitória é certa. Grande beijo para todos. E grande beijo, Caio. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço a participação. Um grande beijo para você também. Obrigado ao Gomes Filho por ser o nosso mediador, o nosso engenheiro dessa live aqui. É verdade. Temos que agradecer a ele, né, também, a Gomes Filho. Obrigado a todos os telespectadores. Que todos tenham uma excelente noite. Abraços fraternais. Tá bom. Beijo, Caio.